Bem, como eu já tinha falado antes, o Refúgio Cult está fazendo 10 anos agora em 2025 e eu vou fazer alguns vídeos especiais retomando alguns conteúdos aí. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre documentários, mas não são quaisquer documentários não, tá? São aqueles documentários pesados, documentários que eu vi, né? Eu falei aqui, a maioria deles eu já mencionei aqui no canal, alguns deles inclusive foram banidos de alguns lugares, deram aí um bafafá que a gente vai comentar no vídeo de hoje, então se prepara aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E sim, hoje a gente vai falar sobre os 6 documentários mais, digamos assim, pesados. Aqueles documentários tensos que eu particularmente já vi. Quero trazer outros documentários assim impactantes aqui para o canal. Deixa aqui nos comentários recomendações de documentários mais ou menos nessa linha também. E eu já vou começar com o pé na porta e com um clássico italiano de 1962, Mondo Cane. Tradução literal seria Mundo Cão. Sim, é um documentário que ele vai para vários lugares do planeta. Ele vai para Hong Kong, Roma, Tóquio, Singapura e vários outros lugares. Esse filme aqui ele foi um precursor, tá? A gente está falando do início da década de 60. Você procurar no YouTube mesmo, trailer, anúncio desse filme aqui, eles vendiam esse filme quase como um freak show na época, né? Venham ver o mundo, as coisas do mundo, as bizarrices do mundo, o mundo cão, né? E atrair o pessoal para assistir o filme nos cinemas. Inclusive esse aqui foi, né, Mondo Cane, foi o precursor aí dos Mondo filmes, né, dos filmes que seguiram uma linha ali depois, exploitation, década de 70 também, década de 80, um dos mais famosos, shockumentaries, né, que é o Faces da Morte, por exemplo, apesar de não tudo ser real, mas ele pega muita influência do formato que Mondo Cane foi realizado na década de 60. E esse filme é meio que um estudo, uma observação do ser humano convivendo em sociedade em diferentes culturas, né? Então, algumas coisas são impactantes, visualmente é um negócio ali que pode ser bastante desconfortável, mas a gente vai ver desde o povo pegando sol na praia, até lá em Tóquio, homens bêbados que entram num lugarzinho lá e tem massagem para eles e tal, para eles se recuperarem minimamente, como se isso fosse solução para a ressaca da marvada. Não sei se isso ainda existe lá no Japão, mas na década de 60 era bastante comum. Agora, por exemplo, umas coisas mais pesadas, bem mais pesadas, né? Na Malásia, um tubarão que atacou uma criança, uma galera local, simplesmente como um ato de vingança, decide envenenar os tubarões ali, né? Eles dão um negocinho ali, o bicho vai e aí lentamente ele morre depois. E aí outras coisas mais frenéticas, como gente correndo de touro, sabe, aquelas touradas e o povo se lascando tudo. Tem rituais dançantes, mas que eles pegam cadáver, pinta cadáver e tal. Tem umas coisas realmente impressionantes que tem um choque, um impacto cultural que com certeza incomodou muita gente na época e eu acho que ainda incomoda. Ainda pode ser para muita gente algo desconfortável de assistir. Para mim, desde a primeira vez quando eu vi o filme e depois quando eu revi um tempo, tem essa sensação de desconforto, de estranheza, né, e de choque ali por saber algumas informações. É muita coisa sobre Mondo Cane, mas sim, é um documentário interessante e pesado. L'assorto contegno degli uomini soltanto nel giudizio canino. E Mondo Cane, esse filme que eu tava falando, ele tem essa coisa de ser frenético, essa agilidade e tal, como o mundo corriqueiro hoje em dia ainda mais, né, do que na década de 60. E falando nessa agilidade, nessa correria do mundo, né, a gente acaba buscando por coisas
mais práticas. Porque quando a gente pisca já passou o dia e às vezes não dá para fazer compras, por exemplo, mas não se preocupe, meus amigos, não se preocupem. Porque a Daqui tá aqui para te ajudar no seu dia a dia. Daqui é o aplicativo de mercado mais rápido do Brasil. Você que é de São Paulo, Santos e Belo Horizonte pode usufruir dessa maravilha e pedir as suas compras no app da Daqui e receber aí na sua casa com todo o conforto e praticidade em apenas 15 minutos. É isso mesmo, é rápido assim. Por exemplo, você tá trabalhando em casa, tá ali cheio de coisa, mas precisa fazer almoço e precisava fazer mercado. Se você não fizer o mercado, você não vai fazer sua comidinha. Aí você abre o app da Daqui, pede ali o seu mercado, em 15 minutos está com você e você pode fazer o seu almoço ali rapidinho. E não tô falando só de compra pequena não, tá? Você pode pedir mercado grande, aquelas compras completas mesmo, que também vão chegar aí na sua casa com qualidade e rapidez. Lucas, mas isso é muito ousado, né? Não, é rápido demais. Pois é, a Daqui ela se compromete e garante o serviço mais rápido de entregas do que em qualquer outro lugar. Repetindo, você que é de São Paulo, Santos e Belo Horizonte, comprova aí pedindo mercado na Daqui. Lucas, acabou? Não, calma, que melhora mais ainda, tá? Com um cupom especial aqui do canal Refúgio Cult 50, do jeito que tá escrito aqui. E você que vai usar o app da Daqui pela primeira vez, você vai ganhar R$50 de desconto na primeira compra. E nas 3 primeiras compras, o frete é grátis para todo mundo. É um uso por CPF, beleza? Então aproveita, vai aqui no primeiro link na descrição, já baixa o app da Daqui, use o seu cupom do canal para ter o desconto e receber as suas compras aí com muita rapidez e conforto. O número 2 é um documentário que eu já falei aqui no canal, inclusive tem lá na Filmica para você assistir. E, rapaz, esse aqui quando eu fui vendo, o embrulho ele foi vindo também, porque o negócio é cabuloso. Eu tô falando de Capturados na Rede de 2020, um filme da República Tcheca. Quem acompanha o canal deve estar lembrando aí desse filme, que ele não é fácil não. Os cineastas Bárbara Tchalupova e Vít Klusek simplesmente armam ali um esquema que eles contratam atrizes maiores de idade, 20, 21 anos e tal, porém a aparência delas são atrizes, lembrando, dá para passar como adolescente. Então, eles montam todo um cenário de quarto ali para as meninas, como se fosse um quarto de uma pré-adolescente que uma menina de 11, 12 anos teria. Bota essas atrizes para entrar na internet, para entrar nesses bate-papo com vídeo e tal, com gente do mundo todo, e aí elas caem nas garras aí de um pessoal. O documentário mostra essas conversas, o documentário mostra essas consequências das conversas ali, para onde vai indo, para onde os caras querem levar. É claro, né? Quando coisas são mostradas demais ali na câmera, eles dão uma censurada e tal, mas não deixa de ser repugnante, não deixa de ser nojento, né? A gente pensa o quão perigoso e o quão simples. Você já imaginou? Hoje a internet é muito rápida e tal, uma criança já tem acesso desde muito cedo, né? Elas se passam ali por meninas de 12, 13 anos, mas estamos falando de criança com 6, 7 anos já entrando na internet. Então isso não é brincadeira. As pessoas podem falar, é moralismo e tal, infelizmente existe. E o documentário ele prova isso por A mais B. Ele foca muito nessas conversas online, mas ele tem o pós também, que algumas dessas meninas vão encontrar pessoalmente alguns desses caras. E aí é mais forte ainda, tá? Já fica o aviso de gatilho, porque definitivamente não é um documentário fácil. O terceiro da nossa lista, falando em rebuliço no estômago, eu tô falando de Just Melvin, Just Evil, documentário de 2000, dirigido por James Ronald Whitney, e o James conta a história nesse documentário do avô dele. Aí você pensa, uma homenagem e tal. Oh meu Deus, se familiar, tudo prestasse, né, seria bom demais, mas não, pelo contrário. Just, que é o nome do avô do James, ele é um abusador, ele é um cara que simplesmente chegou a abusar de 10 integrantes da família
de James. Aí é tia, é mãe, é primo, é um monte de gente impactada. E aí eles vão retomando a história, conta a história da família de muitas décadas, como Just, o avô dele, esse monstro, foi atuando, né? Foi agindo de geração para geração, né? Ali com as filhas e tal, aí tinha as netas, tinha sobrinho, coisa, e ele foi passando. E o documentário mostra a destruição, a devastação que os atos desse homem, desse, né, indivíduo, causou para essa família. Os traumas causados. E aí é um estudo, né, do ser humano, de traumas, do psicológico também desse filme, porque mostra diferentes reações de pessoas. Tem pessoas ali da família do Just, da família do James, do diretor, tias e tal, que elas reconhecem que sofreram aquilo, mas elas tratam com uma normalidade assustadora, porque fez parte da vida delas todas, sabe? E aí se tornaram alcoólatras, entre outras coisas, né? Alguns ali passaram diante esse abuso, enquanto outras pessoas a gente vê claramente como afetou a perturbação. Então, assim, é uma história muito indigesta. O James, ele teve muita coragem, né? Porque é a própria família dele, são os próprios familiares dele, né? E ele vai a fundo nessa história, mas porque ele queria alertar, ele queria expor e ele queria falar, beleza, o mundo lá fora é um perigo e coisa e tal, mas e dentro de casa e dentro da família, né? A gente precisa ter cuidado também. No, I just said, Mom, I'm feeling like it's my fault, and like you're all mad at me. O quarto da lista de hoje, filme que eu vi recentemente, que eu quero trazer para um vídeo só para ele aqui no canal e que mexeu comigo, é forte, é pesado, chamado Tidcut Follies, de 1967, também é um documentário precursor, também é um documentário muito antigo. Aí, né, a gente aqui no Brasil fala Tidcut Follies, né, parece até um nome fofinho. Ô, meu amigo, vai com calma. Frederick Wiseman, diretor, ele vai em um presidiário lá em Massachusetts, que era focado em prisioneiros com transtornos mentais, né? Então, o criminoso tinha ali algum transtorno, alguma coisa psiquiátrica, era mandado para lá. Então, Frederick, o diretor, ele filma o dia a dia daquele hospital barra prisão, né? Antigamente tinha muito essa cultura dos manicômios e tal, e o negócio, né? Aqui no Brasil mesmo a gente tem aquele documentário que eu já trouxe pro canal, que é o Holocausto Brasileiro, que é outra pedrada, né? Só que esse aqui, ele mostra, porque assim, é ao vivo ali, ao vivo, entre aspas, foi na década de 60, mas o cara, ele vai mostrando o que estava acontecendo mesmo, os maus tratos, como os pacientes lá eram tratados, e aí rolam torturas, violências, abusos psicológicos, né, ao ponto dos caras estarem passando fome ali, né, os pacientes, o pessoal que estava lá preso, passando fome mesmo, e os guardas se alimentando na frente deles. Ou o contrário acontece quando eles também eram obrigados ali a comer, mesmo quando não quisessem. Então, assim, são cenas delicadas. Você fala assim, Lucas, mas eram criminosos, eram presidiários e coisa e tal, mas eram, acima de tudo, seres humanos com transtornos mentais, né? E como é que você quer tratar, como é que você quer, entre várias aspas, corrigir uma pessoa, infernizando mais ainda a vida dela, né? Esse Tidcut aqui, esse filme, ele chegou a ser banido de alguns estados americanos e tal, inclusive aonde? Massachusetts, né? Que era onde era o lugar e tal. E depois deu uma treta, o diretor foi processado, porque falaram que ele não poderia ter lançado o documentário, exposto o lugar e os pacientes e tal, sendo que ele recebeu a autorização da galera interna, dos chefes. Aí o pessoal fala, não, mas não achávamos que ele ia expor isso. Ou seja, se estão tão, né, preocupados com isso, é porque alguma coisa de muito errado estava acontecendo. E estava, tá? E o filme é uma prova documentada, histórica e que também influenciou várias abordagens de vários documentários nas décadas seguintes. And how did you feel about that you commit such crime?
O penúltimo da lista de hoje, que eu não poderia deixar de fora, é O Ato de Matar, de 2012, dirigido pelo Joshua Oppenheimer, que teve ali uma continuação em 2014, né, O Peso do Silêncio. Joshua Oppenheimer e a sua equipe foram à Indonésia para explorar o que aconteceu na década de 60, mais precisamente em 1965, lá na Indonésia. Uma ditadura, né, se ergueu, tomaram o poder, um grupo de militares, e a partir disso começaram a caçar muita, mas muita gente. Você olhava torto pros caras, era acusado de comunista, era torturado e morto. Lucas, quantos? Cerca de 1 milhão de pessoas morreram nessa época. 1 milhão. A história por si só já é muito pesada, mas quando o Joshua ele opta para contar essa história na maior parte ali na ótica dos próprios executores, da galera que matava, que torturava ali, um cara possivelmente fez isso com centenas de pessoas, e esse cara com um sorrisinho no rosto, com um senso de impunidade, simulando as coisas, né? Ele vai lá, fazia isso, puxava isso, estraçalhava aquilo, né? Com uma leveza, com uma calmaria assustadora, assombrosa. E mas muita gente aí lá na Indonésia que foi, né, responsável por esse massacre, saíram impunes. Até na época que os documentários saíram, né, não aconteceu nada com esse povo, muito pelo contrário, ainda tinha muita gente poderosa que fez parte daquilo, riquíssima. E é bizarro a gente pensar, e é uma coisa que se perpetua, que permanece, que é a sede pelo poder, a própria política, etc, etc, né, são meios para muita gente fazer coisas aí absurdas, brutais, que não só acabam vidas, né, essas ditaduras, esses poderes autoritários pelo mundo, mas traumatizam e acabam com... É aquela coisa, né, tem gente que até não morre vivenciando aquilo ali, né, inclusive o documentário mostra, mas tá vivo, tá sobrevivendo, mas a alma, o psicológico ali tá destruído, tá quebrado. E o último da nossa lista de documentários bizarros, perturbadores, pesados de hoje é O Competidor, de 2023. Documentário britânico, dirigido pela Claire Title, que foi lá no Japão, da década de 90, digamos aí um dos, se não o primeiro reality show em um programa japonês, era um quadro de um programa japonês. O documentário faz uma seleção, escolhem um cara conhecido como Nazubi, né, também japonês. Esse cara, ele é comediante, aspirante a comediante, quer ser famoso e tal, né, quer ser reconhecido. Então ele topa, só que desde o início é estranho. O produtor desse reality show, que é entrevistado aqui no decorrer desse documentário também, ele assume que ele foi cruel mesmo, que ele era visto como o diabo, né? Então a primeira coisa que eles fazem é botar o Nazubi num quartinho minúsculo, um cubículo, tiram as roupas do cara, o cara completamente desconfortável, e ele vai levando, tá? Os caras filmam ele ali, deixam ele sozinho por muito, muito, muito tempo, tá? É uma coisa que levou mais de ano desse cara isolado. Ele não tinha comida, ele tinha que participar de umas promoções de revistas que tinham muito lá na década de 90, e a partir, se ele ganhasse alguma coisa desses sorteios, ele mandava ali envelopes e tal, ele ganhava alguma coisinha, e aí sim ele poderia comer. Obviamente que ele passou muito tempo sem ganhar nada, tiveram que dar alguma comida pro cara não morrer, porque ele já estava psicologicamente muito mal, ele já estava magro pra caramba, né? Ele já estava mal, assim. E como era um reality show editado, né? Ali eles editavam, então eles mostravam só quando o cara estava feliz. Porque era um cara engraçado, ele, né? Você nunca sabe a cabeça do palhaço. Mas o documentário mostra várias outras cenas de que ele estava realmente mal, tá? É o sinônimo de desumano o que acontece aqui no Nazubi. Eu gosto de reality show, mas a gente tem que ter limite. A gente tem que também falar, não, peraí, isso aí
é demais. Isso aí não dá, né? É triste alguns casos, mas enfim, que esse tipo de programa não aconteça mais, porque a vida do cara quase foi pro saco. Who is this very lucky man? Nasubi! Bem, meus amigos, é isso. 6 documentários pesados, eu diria. Se não são são alguns dos mais pesados que eu já trouxe aqui pro canal, que eu assisti. Deixa aqui nos comentários o que você acha desses filmes. Você tem outras indicações de documentários que ainda não apareceram aqui no Refúgio Cult ou nessa lista que você recomenda, que eu tenho planos de trazer mais vezes aqui pro canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E se você ainda não é membro do Refúgio, link aqui na descrição também, caso você queira, você possa, para ter acesso a mais vídeos, lives exclusivas e outros benefícios do canal. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, tô aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.